O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo apresentado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Acredite que hoje é o melhor dia da sua vida e que amanhã será ainda melhor ao amanhecer. Acredite nas cores, nos detalhes, nas verdades das flores e em todo o prazer que sente ao ver. Acredite que é sempre importante cuidar da sua saúde e que não há nada melhor do que saber viver. Acredite na vida, acredite em você. Clínica São Carlos Imagem, 4009-1616. Olá, gente! Eu gostaria de começar o programa de hoje mandando um grande abraço a todos vocês, os nossos queridos telespectadores e também o que nos assiste através do nosso site www.tvmais.org e dizer que é um grande prazer estar todos os sábados às 9 horas e nas nossas reprises de segunda a sexta às 15 horas. O nosso programa de hoje está imperdível. No quadro Saúde 10, fui conversar com o Dr. Cesário sobre os cuidados que devemos ter com o nosso coração. No quadro Fitness, Dr. Mara Amorim, como sempre, fala dos cuidados que devemos ter no dia a dia com a nossa coluna. No quadro Beleza e Estilo, dicas de moda. E no De Bem com a Vida, Vinícius, personal trainer, fala sobre exercícios funcionais. Com tudo isso, você só pode ficar ligadinho aqui no nosso programa Corpo Estilo, pois ele só está começando. I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You keep me sunrise with your smile. I'll never be alone. Confiram agora no quadro Fitness com o Dr. Mara Amorim dicas de como manter a coluna sempre bem no nosso dia a dia. No programa de hoje, quadro Fitness, nós vamos falar sobre um assunto que diz respeito a tudo que a gente vem fazendo nesses 2, 3 últimos quadros. Nós vamos falando de esporte, de atividade física intensa, como vôlei parkour, vôlei de praia, o skate e vários outros. A maioria desses atletas e das pessoas que fazem academia, ou que correm, ou que tem seu dia a dia agitado, sentem dores nas costas. Vamos falar sobre coluna. Como é, o que é lombalgia, o que é que acontece na coluna e como prevenir, que tipo de tratamentos nós vamos ter. A coluna, todo mundo sabe, e quem não sabe fique sabendo, todo mundo terá dor nas costas, seja mais cedo ou mais tarde. Um dia terá dor nas costas, por várias e várias causas que nós vamos ver aqui. Mas é interessante a gente ver o seguinte, nós temos a coluna 33 vértebras, e entre elas nós temos as colunas chamadas cervical, dorsal e lombar. E entre elas nós temos o disco vertebral. Nessas colunas nós temos nervos que saem de cada pares e músculos e ligamentos. O nome lombalgia não é um diagnóstico, e sim um sintoma. Lombalgia quer dizer dores localizadas, musculares ou traumas diretas, seja como for, relacionado à coluna. Podemos ter também cervicalgia ou dorsalgia, seja em que local da coluna, cervical ou dorsal. Então, isso não é um diagnóstico, isso é uma sintomatologia. Então, a causa em si pode ser desde um trauma direto, infecções, inflamações, disfunções musculares ou disfunções ósseas devido ao seu trabalho no seu dia a dia, seu exercício, sua atividade física, seus movimentos. Às vezes a gente faz alguns movimentos e sente dor nas costas. E
piora, entra em quadros de dores graves e se pergunta, só fiz isso? Isso causa dor lombar? Sim. Causa dor dorsal? Sim. Porque não é o movimento em si, é a sua debilidade física, o seu aumento de peso, o seu sedentarismo causam isso. Você pode achar que aquilo é um movimento simples, mas seus músculos e seus ossos não. Então nós temos que respeitar isso, saber o que está acontecendo. Então para isso tem que ir para um profissional adequado, sempre estar avaliando. Ninguém é milimetricamente perfeito. Nós todos respiramos errados, temos posturas no dia a dia erradas, e isso o corpo vai cobrando a cada dia, daqui a uma semana, 2, 3, um mês, 2 meses, um ano. Uma escoliose, por exemplo, ela não se forma em um dia. Se forma durante anos. Dores na coluna também. Os nossos hábitos respiratórios, nossos hábitos alimentares, nossos hábitos de dormir, de sentar, de levantar, posturais que nós chamamos, também influenciam demais nas causas dessas dores lombares. Né? O aumento de peso, o sedentarismo, a falta de exercício. Mas muitas pessoas se cuidam, como nós já mostramos aqui. Vão para o exercício, exigem demais do seu corpo, isso também causa dores pelo excesso de exercício. Nós vamos ver que entre uma vértebra e outra, nós temos um disco vertebral. E esse disco serve para amortecer o impacto, lubrificar a articulação e facilitar todo o movimento dessa articulação. Se eu tenho hérnia de disco, como é muito conhecida por pessoas, também chamado de abaulamento discal, são duas coisas totalmente diferentes, mas que se confundem em diagnósticos, tanto clínicos como por imagem, nós temos que saber a saída desse disco do seu local para frente, para trás ou para o lado vai causar dores intensas, seja na região da coluna em si ou com irradiações para a perna, tornozelo até o pé. Quando irradia para os membros inferiores, é o caso da lombalgia, nós chamamos de lombociatalgia, porque está pinçando o nervo ciático que sai nessa região. Se eu tenho uma dor descendo para o meu braço, com irradiação, perda de força, eu chamo de cérvico-braquialgia, porque tá o nervo braquial, o plexo braquial está sendo envolvido. Então nós temos que avaliar bem. Isso no dia a dia é muito importante, nossa postura. Hoje nós vamos já exemplificar como sentar direito, como levantar um peso, quem tem dor das costas, como deve dormir, como deve se levantar, as posições e o porquê. Daqui a pouco eu volto mostrando para vocês como a gente deve fazer isso corretamente. Bom, vamos exemplificar o que é certo e o que é errado em relação ao sentar. A maioria das pessoas em casa, assistindo televisão, ou no cinema, ou até propriamente no trabalho, sentam dessa maneira, né? Como se estivesse deitado, de uma maneira arqueando a coluna e fazendo nessas posições, às vezes sem o apoio até dos pés. Isso está totalmente errado. A maneira de sentar, corrija por favor, deixa apoiar a coluna, aproximar as nádegas da borda da cadeira e apoiar a coluna no encosto. Não deve ficar rígido, como algumas pessoas querem ficar dessa maneira, porque isso causa uma tensão na musculatura. Isso aqui é um encosto, deve ser feito para o apoio das costas, não só para descansar, em cima no seu dia a dia. Se você vai trabalhar, você deve colocar o seu computador, a mesa mais próximo e fazer o seu trabalho aqui. Nunca ir em direção à mesa, e sim trazer a mesa em direção a você. Se está trabalhando e precisa pegar algum material ao lado, use a cadeira giratória. Gira, pega aqui e volta para o local. A maioria das pessoas faz errado. Como é que eles fazem? Mantém a cadeira fixa e fazem uma rotação de tronco. Esse movimento é muito brusco e, dependendo do material que você pega com peso, pode causar sérias dores nas costas. Então vamos entender a maneira certa de sentar, corrigindo a postura e apoiando totalmente no encosto da cadeira, seja que tipo de cadeira for, e olhando para frente. Se está trabalhando, vamos colocar o computador à altura correta, a mesa mais próxima, ou estudando, ou se alimentando, ou no ônibus, seja onde for. Agora, nunca deixar de usar a cadeira giratória e sentar desta maneira. Como é errado, isso é totalmente errado, não deve ser feito em qualquer local. Bom, vimos como é sentado, vamos ver agora como devemos nos deitar, levantar quando tivermos dores nas costas. As pessoas que têm dores nas costas, lombalgia, dores na musculatura, ou não se sente bem com incômodos, devem aprender a sentar e a deitar. Nós vimos como sentar,
A pessoa vai para a cama, vai dormir, vai descansar, deve deitar da maneira correta. Senta na cama, na borda, deita lateralmente, coloca as pernas e posiciona-se aqui. Se dormir nesta posição durante toda a noite ou muito tempo, vai haver uma tensão nos músculos que nós chamamos de psoas, tracionando a coluna lombar e aumentando as dores. Então, esta posição, para dormir por muito tempo, não é benéfica para aqueles que têm problema de coluna lombar. E sim, agrava mais ainda as dores. Então, dobra-se as duas pernas, colocando isso aqui, estabilizando a coluna lombar e evitando a dor lombar. Dormir assim é um pouco difícil. Pode ser usado aqueles triângulos que colocam nas pernas e fica nessa posição, para assistir televisão, para ficar da sua maneira. Numa noite para dormir, a posição ideal qual seria? Lateral, né? Colocando aqui, com os joelhos semifletidos, nesta posição. Então essa é a posição correta para ficar na cama e para dormir sem problema algum. O que a gente poderia envolver ou melhorar isso? Nós colocaríamos o travesseiro entre as pernas. Nessa posição, nós viríamos e colocaríamos também um outro travesseiro para dar um melhor apoio e comodismo a essa posição. Nessa posição você estaria dormindo normal. Algumas pessoas não conseguem, há hábitos de cada um. Tem que se adaptando, como pessoas também que dormem de rede, que é muito prejudicial. Mas também sair da rede e ir direto para a cama não é benéfico, vai sentir dor. Então tem que haver uma adaptação, dorme um dia na rede, um dia na cama, até se adaptar a uma postura normal. Isso sim vai ajudar a passar 7, 8, 9 horas dormindo, numa posição correta, acomodando a coluna e aliviando as dores. Dormindo de bruço, como se chama, ou de barriga para cima, né? Isso vai aumentar dores. Lembrando que o travesseiro que aqui está deve ser um travesseiro do tamanho correto, não muito cheio, para que a curvatura da coluna e o pescoço fique no mesmo alinhamento da coluna. Se for um que levante muito mais a coluna, vai também causar dores na coluna, seja cervical ou lombar. Correto? Nós já tiramos o travesseiro, aprendemos como deitar, vamos ver como levantar corretamente. O paciente fica numa posição, vire, por favor, de frente. A maioria das pessoas que dormem erradamente dessa maneira, como é que levantam? Levantam erradamente dessa maneira. Faça, por favor. Isso. Esse apoio, como faz com a força abdominal, faz uma tração muito grande na lombar, aumentando a dor e causando as dores. A maneira correta de levantar, já que você está dormindo ou desse jeito, ou de lado, como nós dissemos que é a maneira correta, você vira, por favor. Isso. Com o joelho dobrado, você com essa mão faz o apoio na cama, coloca os pés para fora e levanta. Assim você tira toda a sobrecarga sobre a coluna, não causa dor, alivia e pode se levantar, fazer suas coisas no dia a dia. Essas posturas normais de sentar, de levantar, são fundamentais. Se nós pensarmos quantas vezes nós sentamos errados, dormimos errados, não temos postura durante o dia, é fundamental isso. Só falta mais uma coisa. Nós falamos sobre aprender a levantar pesos e a carregar pesos, o que nós vamos ver agora. Agora vamos falar sobre carregar peso, sacolas, bolsas, como agachar, como pegar peso no chão corretamente. Ele aqui está numa postura carregando a sua mochila, que é comum ver em todos os locais. Dependendo do peso e da carga que esteja nessa mochila, não é correto colocar assim a mochila, é correto se colocar usando as duas, como nós vimos aqui, colocando dessa maneira, usando assim, para que tenha uma postura mais adequada e que, ao tirar aqui, ele não fique, se for muito pesado, desequilibrado. E algumas pessoas ainda vão no ônibus e ficam segurando aqui com o peso de um lado dessa postura, o que é totalmente errado. A mesma forma, se nós tivermos essa mochila no chão e ele for pegar a mochila, a maioria das pessoas que não tem esse pequeno conhecimento que é muito sério, ele pega a mochila dessa maneira. Isso. O que seria o correto? Ao colocar no chão, ele teria que agachar, transferindo o peso da coluna para os membros inferiores. Vamos ver novamente a maneira errada. Quando ele faz isso, todo o peso do membro superior está desenvolvido na coluna lombar.
causando um trauma e uma sobrecarga muito grande. E ele traz o peso. Quando ele agacha da maneira correta, ele transfere essa carga para os membros inferiores, aliviando todo o peso na coluna e trazendo consigo a mochila. Se você é obeso ou sedentário, isso agrava muito mais para a debilidade muscular e a perda de força, causando uma sobrecarga maior na coluna. Então, a maneira correta de se pegar peso, seja o que for, desde uma bolsa, uma caneta, ou nos trabalhos de casa, que você esteja limpando um guarda-roupa, uma casa, seja qual for, seria agachar, tanto para deixar, como para subir corretamente. Vocês viram que nós falamos agora e mostramos algumas posições corretas e erradas, dando exemplos e mostrando como deve ser feito. Vamos falar agora sobre os tipos de tratamento. Nós temos tratamento desde a parte medicamentosa e cirúrgica, que vai pelo médico cirurgião, ou médico traumatopedista, ou neuro, que seja especialista na área, dependendo do que esteja acontecendo com a coluna. E, no caso hoje, a maioria no mundo todo não se preconiza muito mais a cirurgia, e sim um tipo de tratamento fisioterápico bem moderno, junto com o tratamento medicamentoso. Os dois profissionais, médico e fisioterapeuta, juntos dentro da equipe multidisciplinar. Desde corrigir toda a função da coluna, como o RPG, reeducação postural, nós temos as curvaturas lordose e cifose, tanto cervical como lombar, como sacro ilíaco, corrigindo a pisada, como nós já falamos aqui no programa da baropodometria, calçando correto, andando correto, tendo uma pressão na sua pisada corretamente, para não causar uma disfunção na coluna. Isso também é muito importante, principalmente para quem corre, para quem pedala, para quem faz academia, aulas de ginástica. Temos tratamentos de quiropraxia, de osteopatia, de terapia manual, onde corrige as disfunções das vértebras. Nós podemos ter vértebras onde ela gira para um lado, gira para o outro, ela separa, que a gente chama lesão de flexão ou em extensão, e essas lesões na coluna devem ser corrigidas, e na fisioterapia a gente faz com a terapia manual, com a osteopatia, com a quiropraxia, com excelentes resultados. Junto com isso, nós podemos usar uma parte de eletroterapia, aquele conhecido TENS, ultrassom, só com uma pequena analgesia, não com o tratamento como um todo. E, consequentemente, o fortalecimento, que a gente chama de estabilização segmentar. Os ligamentos que aqui estão devem ser estabilizados, devem ter sua firmeza, estabilizando a coluna para que depois os músculos sejam fortalecidos. E podemos usar técnicas de Cabot, técnicas de fortalecimento em fisioterapia e o Pilates, junto com isso. Então, esse conjunto é o tratamento mais avançado e moderno. Assim, nós reequilibramos, reestruturamos a coluna, o disco, damos uma função articular, liberamos as dores, trabalhamos os ligamentos e os músculos, e a pessoa volta a ter uma vida normal, ativa, sem dores e, principalmente, funcional. E é isso que o tratamento se preconiza, Para isso, essas orientações que nós mostramos agora no dia a dia são fundamentais. Não adianta você fazer um tratamento, se sentar errado, dormir errado, comer errado e fazer seu dia a dia errado. Então, esse tratamento é um conjunto. E esse conjunto é fundamental. Para isso, a fisioterapia é fundamental no trabalho da coluna, com resultados ótimos. Muitos dos casos, rápido. Não demora mais aquele tempo de 1 mês, 2 meses, e sim 1 semana, 2 semanas, e um tratamento completo pode demorar até um pouco mais. Mas é importante saber que a imagem também, os exames complementares são fundamentais para quem tem um bom diagnóstico, uma boa avaliação postural, um bom profissional qualificado, um fisioterapeuta especializado, junto também com o médico da área, os dois juntos trabalhando. Isso é que é fundamental. Espero que vocês tenham visto e entendido o que é a dor lombar. É uma sintomatologia, não um diagnóstico. Nós tratamos hoje a causa. Então, nós temos que procurar o que está acontecendo nessa coluna para essa dor lombar, e a fisioterapia vem e trata dentro da terapia manual com esse conjunto de coisas. A osteopatia e quiro, queria dizer para vocês, são especialidades únicas e exclusivas da fisioterapia. Se você ouviu falar de um quiropraxista, ele tem que ser um fisioterapeuta. Se você ouviu falar em osteopatia, é um fisioterapia. Então, é uma especialidade da fisioterapia. Nenhum outro profissional pode trabalhar com isso a não ser um fisioterapeuta. O que é muito importante no nosso país, onde todo mundo quer fazer qualquer coisa. Então, procura um profissional especializado, um fisioterapeuta especializado, um médico da área, e trabalhe dentro de uma equipe que o resultado... A dor lombar existe, mas ela pode ser muito bem tratada e muito bem acompanhada. E os resultados são excelentes.
Bom, espero que você tenha gostado do programa. Vamos montar um próximo cada vez melhor. Estamos falando da parte clínica e vamos abordar um pouco mais esse tema. Eu vou puxar um pouco mais por isso, falando de cirurgia mais na frente. Vamos montar umas coisas bem legais para você. Mas continue mandando e-mail, mariomAmorim@yahoo.com.br, no meu Twitter, no Facebook. Divulgue o programa, que nós estamos aqui para mostrar o que a fisioterapia, o esporte faz. E lembre-se, estou aqui no Del Passeio, sala 1120, 1121, 1122, a nossa clínica consultório tratando de osteopatia, quiropraxia, terapia manual, lesões do esporte, joelho, coluna, com estrutura de pilates pronta para você, toda uma estrutura, desde hidro, tudo. Nós temos uma especialidade de materiais pronto para tratar você com muita qualidade, muita perfeição, fazendo o que nós chamamos de fisioterapia de resultado. Certo? Espero por você. Até o próximo programa.